Intrusão a fio e penetração, centros de usinagem, 3, 4, 5 eixos, texturização a laser, impressoras 3D, microlution, usinagens micropeças por laser, BICT, que é uma divisão especializada no segmento aeroespacial, usinagem de blisks, de turbinas, são soluções dedicadas com software, com processo, se vende o processo completo, e System 3R, que faz parte da GF. Sedes de venda em todo o mundo, plantas de fabricação de máquinas Suíça, China, Alemanha e Suécia. Os principais setores de atuação da GF Machine Solutions: aerospace, automotivo, componentes eletrônicos, médico, dental. E agora o foco. Acho que eu levo umas 3 horas, tá bom. Os benefícios da usinagem em 5 eixos. Peguei, são vários, eu tentei resumir o que eu acho mais importante. Primeira coisa, redução no setup, sem muito esforço, sem pensar em mudar processos, a gente consegue ganhar aí de cara 40% de tempo, de qualidade de peça, principalmente, eu vou mostrar mais à frente. Geometrias impossíveis de se usinar em 3 eixos, essa é uma das aplicações. Usinagem de superfícies complexas, trabalhar com ferramentas curtas, todo mundo sabe que usinagem em 3 eixos, tem uma cavidade muito profunda, eu tenho que ter um prego ali na ponta do cone para poder chegar com raios pequenos, isso gera vibração, e a 5 eixos te dá um recurso de trabalhar com ferramentas curtas. Otimizar a quantidade de ferramentas e o que tem de mais novo são as novas gerações de ferramentas e novas estratégias de software de usinagem. Você prefere? Eu prefiro, rapaz. Mas embora não sei se vai dar para ficar andando. Essa parte é muito interessante, que até então a gente tinha um recurso das 5 eixos, mas com ferramentas convencionais, ferramenta esférica, toroidal, e existe hoje uma coisa muito específica que o que se já ganhava tempo, hoje a gente ganha muito mais, só que aí mudando a parte de software, a parte de ferramental. Aqui um tipo de superfície impossível de usinar em 3 eixos, que são os impellers para turbos de carro, área médica ali a partir de uma rótula de joelho, é extremamente complexo isso, a gente não consegue. Redução nos setups, a partir do momento que você tem uma face usinada de uma peça e tem vários trabalhos para se fazer no restante, você com um setup você tira a peça pronta da máquina. Aqui só um exemplo aí de uma usinagem, isso acho que é o trem de pouso, eu acho. A parte do trem de pouso, fez uma fixação embaixo, fez o primeiro setup, a peça sai completa, ao ponto que uma peça dessa em 3 eixos, só de setup aí a gente está falando em mais de 20 horas. De preparar, tensão de material. Tá? Aqui só um exemplo, uma usinagem em 3 eixos, alguns pontos que a gente perde no processo. Se é uma peça que tem mais de uma operação em todos os lados, a perda de precisão é inevitável, por mais que você tenha sistemas aí de apalpador, controle de geometria, você soltou uma peça, virou ela para usinar ao outro lado, alguma coisa vai acontecer na usinagem. Um desencontro de ferramenta, não é uma coisa simples de você chegar quando tem várias usinagens. A baixa produção devido a isso, presença constante do operador, terminou uma fase, o cara tem que estar lá para virar a peça. E o tempo elevado na produção. Em via de regra, uma máquina 5 eixos, ela trabalha por 3 máquinas 3 eixos. Normalmente, em casos práticos que a gente tem, acho que depois até acho que o Diogo pode falar um pouco disso também, num processo que a gente fez lá, de cara é 1 por 3. E a vantagem das 5 eixos, somente com uma centragem, você tira a peça pronta, cada ciclo de trabalho, o cara fechou a porta, abriu a porta, a peça sai pronta. Menor custo com a mão de obra e menor tempo para produzir as peças.
Vantagem dos 5 eixos: acesso à superfície, melhor qualidade superficial e redução do tempo. Uma superfície que você tem um ângulo em uma usinagem 3 eixos, você tem que trabalhar com uma ferramenta esférica ou toroidal e vir descendo por nível ali. São passos pequenos que se dá para poder chegar numa qualidade superficial boa, ao ponto que uma 5 eixos você inclina a peça e trabalha com a face da ferramenta. Isso aí proporciona um ganho muito grande. Incremento do passo lateral, a mesma coisa. Uma superfície, como esse exemplo, você é obrigado a trabalhar de 2 em 2 décimos, 1,5 décimo, de repente, para conseguir chegar numa qualidade melhor. E numa 3 eixos, numa 5 eixos, eu tenho a possibilidade de trabalhar com toda a lateral da ferramenta. Então, essa quantidade de passos que se dá numa 3 eixos, eu reduzo somente em 2, que eu trabalho com todo o comprimento de corte. E nas superfícies com curvaturas não tão grandes, eu posso trabalhar com uma ferramenta toroidal com um passo maior do que seria uma esférica. Um maior AP, um maior AE, que é profundidade e largura fresada, e um maior volume de material removido. Redução das ferramentas. Uma usinagem dessa daqui, você é obrigado a trabalhar desse jeito numa 3 eixos. A não ser que você faça um dispositivo inclinado, mas aí cai na história do setup. Você vai ter que mexer, vai ter que ter um operador do lado. Uma usinagem dessa eu posso fazer com uma ferramenta com balanço aí muito pequeno e usando todo o recurso da usinagem 5 eixos, com uma estabilidade maior, eu posso aumentar a minha velocidade e aumentar a quantidade de material removido. Evitar trabalhar quando você tem usinagem de molde, de PET, de garrafa, por exemplo, é um problema numa 3 eixos que a ferramenta é esférica. No centro dela, no centro da ferramenta esférica, a velocidade de corte é 0. E quando você passa ali na superfície, é inevitável você não ter uma qualidade superficial homogênea. Ao ponto que uma 5 eixos, você pode trabalhar com um ângulo constante de corte e eu tenho a mesma qualidade em toda a superfície. A usinagem simultânea. Eu fujo da zona de corte, eu consigo trabalhar com um diâmetro efetivo ali muito melhor do que nessa condição da 3 eixos. Maior vida, consequentemente, e maior qualidade superficial. Aqui um exemplo de um molde de garrafa. Não existe praticamente variação nenhuma de qualidade. Um ponto importante em 5 eixos também, a máquina resolve muitos dos problemas, mas não é a solução, depende muito da expertise de quem está por trás também, principalmente na hora que você vai fazer um dispositivo de usinagem para 5 eixos. Uma máquina 3 eixos, a gente normalmente não bate ela. Se você está só a máquina com máquina, não tem ferramenta, não tem peça, não bate. A 5 eixos, você tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque a mesa está sempre em constante movimento e o cabeçote também. Então, a criação de dispositivos, a fixação de peças para esse tipo de máquina tem que se atentar bem à acessibilidade. Por exemplo, aqui um exemplo de uma válvula de coração, uma bomba de coração. Considerar acessibilidade para superfícies, rigidez nesse dispositivo, acesso ao óleo solúvel, acesso à ferramenta para que não haja uma colisão. Hoje existem softwares que simulam tudo isso, mas o seu dispositivo tem que estar desenhado, ele tem que estar dentro do ambiente 3D, no ambiente virtual, para que a máquina cheque a colisão, se vai existir algum risco de colisão ou não. Aqui é só um exemplo de uma fixação. Por que a gente fala que é tipo janela o dispositivo? A partir do momento que você fez uma fixação, eu tenho acesso para trabalhar em todos os lados da peça, girando a mesa 180 graus, 90 graus. Aqui um outro tipo de dispositivo para a usinagem de parte dental, um disco de cromo cobalto aí. Então, veja que está extremamente robusto o dispositivo, para que não aconteça uma vibração a hora que você gira a mesa. Importantíssimo, desenhou, faz a simulação para ver se vai existir algum risco de colisão. Isso aqui é uma rótula. Hoje mudou o nome, não é mais rótula. Lembro, enfim. E é uma peça que eu não tenho acesso para fixar ela, como morsa, com nada. Então, aqui tem 2 exemplos. Um exemplo de dispositivo.
Então, você faz um dispositivo com uma pinça expansiva ali, alguma coisa. Então, eu estou mostrando isso mais para... Assim, a máquina é muito boa, mas tem que ter um cara pensante ali atrás nessa parte. Fixação, acesso de ferramenta. Aqui só um exemplo só. Trabalhar com ferramentas com balanço menor, minimizar o comprimento do porta, minimizar extensões no porta-ferramenta. Número de ferramentas a gente pode reduzir bastante. E sempre procurar um compromisso aí entre rigidez e estabilidade no processo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que pode parar a qualquer momento. Depois? Tá, legal. Sempre tentar, nos dispositivos, como a máquina te dá muito recurso, fazer dispositivos que te dão uma maior produtividade, né? Como exemplo aqui, em uma fixação, ponho 3 peças, eu tenho uma autonomia maior para deixar a máquina rodando sem a presença do operador. Esse tipo de morsa, fixação muito próximo da mesa, não é muito recomendado. Sempre trabalhar com uma coisa mais alta para quando girar a mesa 90 graus eu ter um acesso maior da ferramenta sem o risco de uma colisão. Falando um pouco da cinemática das máquinas 5 eixos. Eu peguei um exemplo aqui de uma máquina tipo Gantry. Tem X, Y, Z, a mesa ela bascula e gira. Então, normalmente, o sistema ISO, aí, o eixo A é o que gira em torno de X, o eixo B é o que gira em torno do eixo Y, e o eixo C é o que gira em torno do eixo Z. Tá? Aqui é mais um exemplo. A variação cinemática, toda máquina 5 eixos tem alguns valores que ficam dentro do comando numérico da máquina para que ela possa fazer toda a compensação durante a usinagem. Você não obrigatoriamente precisa colocar a peça no centro da mesa. Você pode colocar ela deslocado e, conforme ela vai trabalhando, a máquina compensa isso. Então, existem alguns valores que são memorizados dentro do PLC da máquina para que ela compense isso, que são os valores de coordenada X, Y, Z, são os valores em relação ao ponto zero máquina, ela precisa ter isso para fazer os cálculos. E as coordenadas física, que, na verdade, é o ponto de pivotamento, o centro do basculamento da mesa em relação à altura da mesa e o quanto essa mesa está deslocada em relação ao eixo de construção dela, do eixo que ela gira. Então, são valores que têm que estar bem calibrados. E isso, com a variação térmica, a gente fala que uma máquina 5 eixos ela tende a ser menos precisa que uma máquina 3 eixos. Porque são 2 eixos a mais na mesa, você tem 2 motores, você tem 2 fontes de calor ali, e isso tem que ter alguns cuidados. Aqui só o fator, uma imagem aqui térmica do que acontece durante a usinagem. Então, isso tem que estar bem calibrado. Um exemplo aqui de uma peça, ela pode estar presa em qualquer ponto da mesa. O interessante é que fique sempre mais próximo do centro possível. Por quê? Vou mostrar aqui. Aqui é uma peça, ela está bem no canto da mesa. Dá uma olhada, trabalhando com 5 eixos simultâneos. Eu estou praticamente trabalhando em todo o curso de usinagem da máquina. Eu estou forçando a máquina a fazer uma porrada de cálculo. E a partir do ponto que se eu tenho alguma variação de coordenada, variação de medida, de repente, se a máquina não está no ambiente controlado, durante o dia, se você tem 15, 20 graus de variação na empresa, essa máquina vai mexer, ela vai dilatar. Então, se eu tenho 1/100º de variação numa máquina 3 eixos, é 1/100º de variação. 1/100º de variação numa máquina 5 eixos, numa peça que está a uns 300 milímetros de altura, com 30 graus de inclinação, esse 1/100º vai aumentar exponencialmente, vai ser uma diferença muito maior. Então, o ideal é que na usinagem 5 eixos, as peças estejam muito próximas do centro. Isso aqui é a mesma usinagem. Tá? Então, eu trabalho com uma ferramenta menor, eu tenho uma redução nos movimentos da máquina e a possibilidade, aí é claro que a peça eu vou ter uma precisão muito maior. É a mesma peça, só que trabalhando muito próximo do centro. A máquina compensa, tá, gente? Quando eu fazia a parte de treinamento, era uma coisa terrível. Às vezes a gente pegava a máquina não presta. A primeira coisa que vem, a máquina não presta, não está segurando medida. Mas vamos lá. Então a gente ia e mostrava para o cara que está perto da máquina, tem que saber disso para ele poder trabalhar com precisão. Durante o dia, como você tem essa variação de temperatura, é o ideal que a máquina
tenha sistemas que corrijam isso, né? Por exemplo, esse equipamento tem sensores de temperatura e compensa a temperatura em todos os eixos. Então, a máquina tem muito recurso para você trabalhar com precisão, mas existem coisas que o operador precisa saber, né? Antes, quando a gente não tinha esse recurso aqui, toda a compensação da máquina, a gente tinha que fazer, de repente, uma calibração dela, uma vez por semana, dependendo da precisão, que mostra também isso. A comissão dos caras depois. E foi quando lançaram esse tipo de estratégia, a gente meio que foi um dos pioneiros também nesse segmento, tá? Que é um tipo de uma peça de alumínio, mas tem uma cavidade profunda com um raio muito pequeno ali no canto. É uma máquina com 36.000 RPM, aí, com aceleração extremamente alta. Trabalho com toda a largura da ferramenta, mas sempre normal a superfície, sempre normal o ângulo de inclinação. Uma redução no esforço de corte. Raio teórico, um raio de 1000 ali. Fazer uma usinagem de uma cavidade profunda ali. Trabalhando com profundidade de corte aí perto de 6 milímetros para acabamento. Segurando um raio pequeno ali no canto. Trabalha muito com molde plástico, sabe que essas usinagens, principalmente de gaveta ali, isso pode ser importante. Pode acelerar um pouquinho, por favor, só para ver. Aí, ali como funciona, né? Ferramenta curta para maior estabilidade e o acesso que ela tem. Alguns casos aqui, um molde de pote, numa máquina 3 eixos, a mesma peça 8 horas, numa máquina 5 eixos, com usinagem 3+2, onde você só posiciona o quarto e quinto eixo e trabalha com os 3 eixos, 2 horas e 40,
e uma usinagem com 5 eixos simultâneos, aí, utilizando essa tecnologia, 1h36. Mais de 40% aí de ganho. São peças que tem que ter um raio extremamente pequeno, numa profundidade grande. Usinagem molde de pneu, a redução é drástica, o negócio é fantástico. Aqui só um exemplo, uma peça onde normalmente é feito em 3 setups, aí, em um setup a gente reduziu de 15 horas para 8 horas de usinagem. A possibilidade de trabalhar com a face da ferramenta inteira, isso ganha muito tempo. Então, um ganho de mais de 46% aí comparado com 3 eixos. Uma coisa interessante também aqui, num caso, Foxconn, a ideia aqui é até jogar um pouco contra a gente, reduzir o tempo de hora de eletroerosão por penetração. É uma peça que se usava muito eletrodo, muitas horas de erosão. É uma cavidade de uma impressora. Aí. A gente reduziu 100%. Na verdade, não se usa mais nada de eletroerosão nesse caso aqui, pelo acesso à usinagem, ferramentas pequenas em cavidades profundas. Normalmente o cara tinha que ter eletrodos tipo lâmina para fazer isso. Hoje, com acesso das 5 eixos, a gente reduz também operações em outras máquinas. Parte de automação aqui, só um exemplo com duplo pallet. Que era a parte ali que se reduziu totalmente a eletroerosão, uma excelente qualidade superficial, mesmo em cavidades profundas. A redução foi perto de 40 horas de usinagem aqui. Qualidade dentro de 0,2 RA. Aqui só para dar uma resumida, economia nos custos totais, aí é de cara, quando tem processo 3 eixos, sem muito esforço, é 40% de ganho. Tá? Reduzir erros de superfícies, aumento de precisão, ferramentas mais curtas, menor tempo de polimento. Usinagem 3 ou 5 eixos é fatal, depende da peça de trabalho. Né? Aqui só alguns pontos para se obter precisão. É aquilo, a máquina tem muito recurso, mas é interessante que a pessoa que trabalhe, quem siga esse processo, conheça. Está bem presa, o centro de usinagem está estabilizado termicamente, eu verifiquei meu ponto de referência correto, qual foi a última vez que eu calibrei preset, apalpador, quanto à limpeza da interface, o cone está bem limpo. Então, a máquina te dá muito recurso, mas tem coisas que tem que ser passado para quem vai trabalhar na máquina e está bem entendido isso daí. O que se precisa saber é potência de espindo, que tipo de peça que eu vou usinar, que tipo de material, qual que é a ferramenta mais correta. Meu controle está capaz de fazer isso, meu CAN tem estratégias dedicadas para o que eu quero fazer. Máquina 5 eixos, você tem que conhecer tudo isso e mais, a parte de torque de motor, 4º, 5º eixo, que tipo de usinagem, qual que é a precisão que eu tenho na máquina, qual que é o tipo da cinemática que eu tenho. Então, tem um monte de variável e o que depender da gente, a gente pode ajudar no que for preciso. Em processo de usinagem, direcionar qual é o caminho mais correto para conseguir ganhar esses números que eu passei aqui, 40%, você fala 40% é expressivo. O que a gente quer ter é a oportunidade de provar isso daí e vamos lá. Espero ter passado alguma informação aí e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.